Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje quem está aqui com vocês é a tia Giovana. Vocês devem estar achando bem estranho não ser a tia Flávia, né? Mas eu pedi para ela uma oportunidade e hoje eu vou estar aqui com vocês. Tomara que a gente se dê bem, né? Primeiramente, para que tudo corra bem, vamos convidar Jesus para estar aqui no nosso encontro? Fecha o seu olhinho aí e repete comigo a oração, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a oportunidade de estar na Tua presença. E já que o Senhor preparou esse momento para estar diante de Ti, abre a minha mente e o meu coração para receber esse ensinamento que o Senhor quer que eu aprenda. E que guardando no meu coração eu venha pôr em prática tudo aquilo que o Senhor quer de mim, por mim. Em nome do Senhor Jesus, abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso encontro, fica aqui conosco. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Então, crianças, eu quero voltar um pouquinho na memória de vocês, o último encontro que teve com a tia Flávia. Teve um dia que a gente fez uma chamada de vídeo, mas não deu para todas as crianças estarem participando. Então eu vou retomar o assunto lá do José. Vamos voltar um pouquinho lá no José. O José conseguiu ser governador no Egito, levou a família dele para morar com ele, porque o faraó gostou muito dele ser uma pessoa gentil, de uma pessoa organizada, boa, talentosa, que ele era uma pessoa diferente, de características que só o José tinha e o faraó admirava. E aí, quando o povo de Deus foi crescendo lá, à medida que a família do José foi para lá, foram se aumentando o número de gente de Deus lá. Só que, assim como nos nossos dias hoje, não troca de governador, de presidente, lá trocou de faraó. E o novo faraó não estava nem aí para o José, nem queria saber quem era esse tal de José. E pior, ele não estava gostando daquele povinho crescendo. Aquele povinho, eu estou falando assim porque o faraó pensava assim do povo. Mas aquele povo era o povo de Deus, que tinha uma promessa lá atrás de crescer. E estava crescendo. E o faraó não gostou. O que ele intentou para poder acabar com isso? Vou mandar matar todos os meninos. Meu Deus, que maldade, né? Porque daí não ia nascer mais meninos, não iam ter mais famílias, não iam ter mais filhos, netos, e assim ia acabar aquele povo. Só que, quando as mulheres estavam grávidas e iam ter os bebês, elas tinham que ir nas parteiras. Naquela época não tinha hospital. E as parteiras sentiram de Deus de não matar as crianças. O faraó deu ordem que todo nenê que nascesse fosse menino, era para matar. Mas elas não obedeceram. Aí quando ele questionava, mas por que não matou? Aí ela falava assim, as parteiras, porque essas mulheres, quando a gente chega lá para ajudar elas a fazer o parto, elas já tiveram nenê. Aí a gente não conseguiu matar. Então, o que aconteceu? Ele mandou ferir em todas as casas, todos os bebês. Aí teve aquela história da Páscoa, se vocês tiverem lido, que foi no kit da Páscoa, vocês vão entender que foi passado um sangue na porta das casas do povo de Deus, para que o anjo da morte não ferisse os primogênitos. Aí teve uma mãe, Joquebede, ousada. O que ela fez? Ela colocou o bebê dela num cestinho e colocou no rio. E ela teve fé que a criança dela ia sobreviver. E realmente, um dia, a filha do faraó, se banhando no rio, não chega até ela um cestinho com um bebê?
Então não se esqueçam, o bebê do cestinho é o Moisés. Ela simpatizou com aquele bebê e ela desejou ele para ela. Aquilo tudo era um plano de Deus, um plano para continuar o povo de Deus no Egito. E mais, ela era princesa, ele ia ser um príncipe também. Deus queria colocar ele lá em cima, já no centro da realeza, para conseguir ajudar o povo dele, para representar o povo hebreu, que era o povo de Deus. Mas aconteceu uma coisa bem chata. Às vezes, a gente não obedece à vontade de Deus e a gente faz o que dá na teia. E aconteceu uma situação assim com Moisés. Ele foi crescendo como um príncipe, num lugar maravilhoso, cheio de riqueza, cheio de fartura, de comida gostosa, de roupa bonita, de tudo aquilo que a gente possa imaginar, ele podia ter. Naquela época, imagine ser rei hoje, né? Tudo que você pudesse querer, você ia ter, porque você foi criado na realeza. Assim foi a infância do Moisés. Mas por dentro, o Moisés não era um egípcio, ele era um hebreu, o povo de Deus. E um dia ele viu o soldado maltratando um hebreu, mas ele ficou tão bravo. O que ele fez? Esperou o hebreu que tinha apanhado sair, foi lá, pegou o egípcio, olhou para um lado, olhou para o outro, matou o egípcio. Não precisava disso, né, gente? Ele desobedeceu. Para, Zequinha. Ei, Zequinha, pode que parar. isso? Pode parar, Zequinha. Não O que quero está papo. acontecendo? Você está me deixando muito brava, Ei, Zequinha. quem tá aí? Oi, tia. Tô te atrapalhando. Vem aqui, Maria Clara, é você? Vem aqui falar comigo. O que está acontecendo, Maria Clara? Nossa, tá tremendo, por quê? Muito brava. Senta aqui, senta aqui. Ai, uma menina bonita dessa. Tia, me ajuda. Nossa, olha que roupa linda, de cor de rosa. O que está acontecendo? Conte pra mim, por que você está nervosa? Ai, tia, muito brava. Olha como eu tô. Por que isso? O meu irmão, Zequinha, fica só me irritando. Onde já se viu? Mas precisa ficar nesse estado de nervoso? Ai, eu fico muito irada com ele, muito irada. Nossa, calma. Ó, vou ensinar pra você uma coisa, pra você conseguir ficar calma, tá? Conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devagarinho. 7, 8, 9, 10. Calmou? Calmei. Tem algumas coisinhas que a gente pode fazer, sabia? Pra gente ficar mais calmo. A tia estava aqui contando uma história sobre um rapaz que deixou ser dominado pela raiva e fez besteira. Sério? Tava contando aqui sobre o Moisés. Eu amo histórias. Gosta de histórias? Então, Amo. eu tava aqui contando. O Moisés perdeu a cabeça e fez uma coisa muito errada. E isso complicou um pouco os planos de Deus. Mas, quando Deus tem um plano, nada impede. Mas o Zequinha me deixa muito nervosa, tia. Por quê? Não é o que possível o isso. Zequinha fez pra você? Conte pra mim. Ele fica me incomodando, me irritando. Fica mexendo no meu cabelo. Isso vai me deixando brava. Mas não precisa, não tem necessidade de ficar brava. É só você chegar e falar pra ele assim, ó. Zequinha, eu não gosto disso. Não faça isso. Mas E ele se ele não insistir, me escuta. Se ele insistir, você pode conversar com a mamãe, com o papai. Tem que pedir para a mamãe e para o papai para eles ajudar vocês a resolver essa situação. Não ficar com raiva, não ficar assim nervosa e fazer coisas que não precisa ser feita. Existem outras formas de se resolver.
Eu sei que eu tenho que me controlar, mas é muito difícil. Eu sei, você muita ainda é criança. informação. Você ainda é criança. Sou Mas uma você prega. vai crescendo e se você for ouvindo toda a vontade de Deus, o conhecer a vontade de Deus, cada dia que passa, você vai deixar essa braveza de lado e vai entender a como se comportar diante das dificuldades, tá bom? Vou tentar, tá bom? Por favor, né, Maria Clara? Uma menina tão bonita fazendo um comportamento feio desse. Precisamos de ajuda, só isso. Eu preciso de ajuda. Precisa. E a tia tá aqui para tentar ajudar você. A tia tá aqui para tentar ajudar vocês que estão aí em casa também. A gente tá aqui para orientar. Tem situações que até a gente que é adulto não sabe resolver. Eu mesmo, às vezes, preciso perguntar para a pastora, perguntar para o pastor o que eu posso fazer. Como eu posso fazer? E vocês podem procurar a gente. Vocês podem procurar primeiramente o pai e a mãe de vocês. Depois vocês podem procurar a tia, pode procurar a tia Flávia, a tia Giovana, a tia Elaine, pode procurar o pastor, ou um obreiro que você já tenha uma afinidade. Você pode perguntar para uma pessoa adulta como resolver aquela situação que você não está conseguindo resolver. Certo? Certo. E deixa eu falar. Diante de tudo isso, a gente quer tratar com vocês sobre temperamentos. A lição de hoje, ela vem falar sobre o temperamento. O Moisés ficou bem nervosinho. Maria Clara ficou nervosinha. Isso é um temperamento. É um temperamento de raiva. Mas existem temperamentos legais também. Tem temperamentos alegres. Você vê o pastor Davi? Ele canta e ele é todo alegre. Entendeu? Tem pessoas que elas são mais reservadas, são mais sérias. Deixa eu pensar em alguém que a gente pode falar que é bem sério. O pastor Carlinhos. Ele é sério, ele é quietinho. Cada um tem um temperamento. As pessoas são diferentes, não são? A tia é diferente da tia Flávia. E cada um tem um temperamento. Mas a gente tem que buscar moldar esse temperamento. Como? Vou contar para vocês. Quando Moisés fez aquela coisa errada, absurdamente errada, o faraó queria matar ele. Ele fugiu. Quando ele fugiu, Maria Clara, ele passou de príncipe a pastor de ovelhas. Nossa, que mudança! Que mudança, né? Viu como ele caiu de nível? Ele era muito bravo, né? Mas Deus trata de todo mundo da mesma forma. Deus não queria aquele final triste para Moisés. Ele Deus era tinha um povo plano de pra Deus. ele, né? E isso, Deus tinha um plano para ele. Então, o que aconteceu? Ele se refugiou num povoado ali. E ali, ele ficou bastante tempo. Ele Sério? casou, teve filhos. E continuou bravo. Não continuou bravo. Quando ele foi viver ali, Deus foi moldando o temperamento dele da forma como Deus queria que ele fosse. Ficou calminho? Ficou manso. Manso. Mansinho. E daí, o povo estava lá, sofrendo perseguição ainda com o faraó. E o povo de Deus, sofrendo, pedia muito para Deus levantar alguém para ajudar, para tirar eles daquela situação. E quem que era o escolhido lá, que foi pelo rio, no cestinho, que a princesa pegou, que estava lá no meio da realeza? Moisés. Exatamente. Agora o Moisés, por ter agido da sua própria maneira, mudou todo o plano de Deus, mas Deus moldou o plano de forma que ele moldou o caráter do Moisés, de
colérico, porque ele estava colérico quando ele matou o Muito egípcio. bravo, né? Muito, muito irado, muito Dava assim, até medo dele, nossa. Eu tive medo de você na hora que você chegou também, viu? Mas o que ele fez com o soldado? Você controla a sua raiva, porque você viu que o Moisés ficou nervoso daquele jeito, a besteira que ele fez. Eu fui errada mesmo. Eu fiquei assustada com você. Mas Bem assustada. Mas Deus pode me mudar também, né? Claro, claro, você é criança, até os adultos Deus muda. Cada pessoa que tem vontade de mudar, que ela busca em Deus, que quer ser melhor, Deus ajuda. E o Moisés viu que ele estava errado e que ele perdeu a chance de representar o povo dele. Ele achou que o plano estava todo perdido. Mas por que ele matou o cara? Você sabe? Por quê? Porque ele se doeu de ver uma pessoa inocente sofrendo sem nenhum motivo. Mas era o povo dele, né? Por mais que ele tivesse sido criado ali no palácio, ele era hebreu. Ele era povo de Deus. Verdade. Sabe aquela história que a gente conversou lá sobre ser igreja? O José foi para o Egito e ele continuou sendo povo de Deus. A mesma coisa foi o Moisés. Ele cresceu na realeza. Mas ele viveu no Egito, mas o Egito não viveu nele. Exatamente. Ele era povo de Deus. Ele era igreja, mesmo lá na realeza. E ele se doeu quando fez mal a um irmão dele. Assim a gente também fica muito triste quando alguém faz mal para um irmão nosso. A gente não gosta quando judia de uma criança. A gente não gosta quando maltrata uma irmã, quando maltrata um irmão, porque eles são mais simples, porque eles são mais humildes. A gente não gosta. Então a gente toma as dores da pessoa que está sendo oprimida, a pessoa que tá sofrendo. Ele teve amor ao próximo, então, né? Ele teve amor ao próximo. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. Só que o amor ao próximo não precisava matar o egípcio. Mas ele cometeu um erro, ele entendeu que ele errou. Ele não conseguiu controlar a ira dele. Ele não conseguiu controlar a raiva dele. Por isso que a gente precisa muito estar na presença de Deus, buscando, pensando nas coisas de Deus, para não deixar as coisas nossas dominarem as nossas vontades e a gente fazer a vontade da carne. E é nessa hora que a gente faz tudo que é errado. Se ele contasse até 10, ele ia conseguir se controlar, né? Com certeza. Ou se ele contasse até 10 e não resolvesse, contasse até 100, contasse até 1000. Até 1000. Desse uma volta no quarteirão, se ele não for criança, né? Porque criança não pode ficar andando sozinha, né, Maria Clara? Você sabe disso, né? É verdade. Então, aí, onde parei? Vamos ver se você estava prestando atenção. Eu parei que Moisés tinha ido para outra cidade. Sim, Aí ele ficou lá, casou, teve filhos. E o povo continuou pedindo para Deus tirar eles de lá, porque eles estavam sofrendo. Então, Deus usou Moisés. Mas essa é a história para próximo encontro. Isso aqui a gente só estava tratando por enquanto para vocês entenderem sobre a raiva, a ira sobre de Moisés. Sabe um momento que eu sei que quase todos vocês ficam irados em casa? Quando a mãe fala assim, chega de celular. Tá vendo como eu sei? Eu também. Você também? Uhum. Até você, Maria Clara? Não tem nada para fazer. Gente, esse momento que a mamãe fala assim, chega de celular, é porque ela está protegendo a sua saúde mental, a sua vista, os seus neurônios lá dentro e até o convívio familiar. Porque às vezes vocês ficam só conversando no celular e esquece dos parentes que estão dentro de casa. E as mães se sentem abandonadas, tem hora que o filho se sente abandonado porque é a mãe que está no celular, e tem mãe que se sente abandonada porque o filho só quer o celular.
Entendi. Entendeu? Entendi. E assim, as pessoas precisam estar dentro da casa e conversar entre elas, não só pela internet, né? É mesmo. Então, quando a mamãe falar assim, ai, agora chega de celular, entenda, conta até 10, respira. Daqui a pouco vem uma ideia na sua cabeça de outra coisa que você pode fazer. Uma outra brincadeira, uma outra atividade. E aí, passou a raiva. Quando você menos perceber, a raiva passou. Só não pode fazer aquela coisa que você fez quando chegou, sabe? Aquela birrinha, aquele Eu tava muito mau comportamento, brava, né? muito brava. É, eu sei. Eu também fico muito brava às vezes. Mas eu me controlei, porque eu poderia bater nele, né? É, um pouquinho Eu me você se controlei. controlou. Um pouquinho. Já tá progredindo, Então, tá bom? Vou dar um crédito pra você. Tá? tá bom. Você vai ficar, ó, uma lady até o final dos nossos estudos, beleza? Vocês vão ficar umas lady, uns Chellermans? Claro que vão. Eu quero ver essa criançada bem comportada, gentil, disciplinada. Controlando sua ira. Exatamente, um povo diferente. Tia, você Pode sabia falar. que a ira, ela pode magoar as pessoas? Claro, claro. Você acha Eu que acho- aquele eu acho que eu egípcio magoei não o tinha Zezinho. família? A Eu- família dele sofreu com a morte dele. Eu acho que eu magoei o Zequinha. Claro que magoou. É. Sabe Eu- o que você pode fazer? Eu não pensei pra falar. É. Da próxima vez, agora você sabe que Agir com você a errou emoção. nessa parte, né? De falar sem pensar. Na próxima vez, fica quietinha. Por mais que você queira xingar, fica quietinha até passar aquela raiva para não magoar ninguém. Tá bom? Tá bom. Você vai tentar fazer assim da próxima vez? Vou me controlar mais. Por favor, né? A gente vai fazer um exercício todo dia de se controlar, de manter a calma. Tá bom? Vou pedir ajuda do meu Espírito Santo. Tá. Eu quero focar com vocês em um versículo. Ele fala assim, em Tiago 1:20. Que a gente gosta, né, de memorizar um versículo para gravar aquela palavra na memória, para gravar aquela palavra nas tábuas do nosso coração. Porque agora pode ser que vocês não entendam, mas lá na frente essa palavra vai vir, ó, como uma luva na mão. Vai servir certinho. E a palavra que eu gostaria que vocês lessem, relessem e decorassem está em Tiago 1:20, que diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos repetir comigo, Maria Clara? Vamos falar umas 3 vezes, pelo menos, para poder decorar? Opa, vamos lá. Então vamos lá. Como que a tia Flávia falava? O endereço. O endereço é Bairro do Tiago, Bairro do Tiago, Rua 1, Rua 1, Casa 20. Casa 20. Que é Tiago, capítulo 1, versículo 20. Porque a ira do homem Porque a ira do homem não opera não opera a justiça de Deus. a justiça de Deus. De novo, Sim. Tiago, Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo 20. versículo 20. Porque a ira do homem Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. não opera a justiça de Deus. Só mais uma vez. Vamos ver se você decorou. Fala sozinha. Tiago 1, 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Agora você aí em casa. Consegue? Tiago 1:20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Vamos meditar nesse versículo um pouquinho. Quando Moisés ficou irado
Ele foi lá e matou o egípcio. Fez a justiça Ele própria. fez a justiça com as próprias mãos. E essa justiça chama-se ira. Quando é justiça com as próprias mãos. Quando é Deus, aí sim, é justiça de Deus. Quando a gente não faz irado. Se fizer nervoso, é justiça com a própria mão. E a justiça de Deus, ela é perfeita. Ela trata da pessoa sem machucar ninguém, nem você e nem a outra pessoa. Porque Deus é bom e Ele ama a mim, Ele ama você e ama os que estão no pecado também. Só que Ele quer que essas pessoas abandonem o pecado. Certo? Gente, já falei demais, estou com a garganta seca e sei que criança não gosta de ficar prestando muita atenção, né? Que pena, né? Tava tão bom a história. Mas a gente vai ter mais encontros, a gente vai tentar trazer outras formas de interagir. Vamos marcar de novo uma tentativa da gente falar ao vivo, para vocês falarem o que vocês estão sentindo. Eu vi que teve criança que conseguiu se expressar e vi que tem criança que precisa conversar, que às vezes ela tem medo de falar o que ela sente para o papai, para a mamãe, para a irmã. Mas não sai falando para qualquer um, tá? Fala para Deus. E se ainda assim você sentir necessidade de que você não conseguiu a resposta para resolver aquele problema, procura o pastor, procura a pastora, procura um obreiro, uma obreira, a tia Flávia, a tia Giovana, a tia Elaine, a tia Jennifer, que eu sei que vocês gostam muito dela. Ela tem aquele jeito brincalhão, mas ela é muito boa, viu? Entende bem da palavra. Pode ajudar bastante vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe o seu lar. Vamos orar para finalizar e agradecer que Deus esteve com a gente? Amém. Faz uma oração, Maria Clara? Eita, tá com tosse? Ai, tô tossindo muito. Ai, quer uma aguinha? Depois. Ah, então tá. Vamos fazer uma oração? Então vamos lá. Eu oro? Isso, por favor. Então tá bom. Senhor Jesus, muito obrigado por esse ensinamento. Que o teu Espírito Santo venha ser o nosso amigo fiel, o nosso consolador, o nosso ajudador. Em todos os momentos, nos ajude a ter controle, que nossas emoções sejam controladas pelo teu Espírito. Continue conosco para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Jesus seja contigo e com toda a sua família. Amém. Amém.